Com certeza. Não, e para nossa área de psicologia, né, a gente precisa estudar o tempo todo, né? É sempre bom, tem sempre alguma coisa, tem sempre algum assunto, sempre algum tema, sempre alguma abordagem que a gente precisa saber. Eu vou passar para vocês aqui o material de hoje. Aqui, primeira aula, compartilhar aqui. Quem tá cantando aí? Ai, ai, que bonitinha, gente. Coisa mais fofa. Você tá com a sua netinha aí hoje? Peraí, gente, calma aí, que eu tô só me organizando. Achei, pronto. Coisa fofa. Tá aparecendo pra vocês aí a aba que a gente vai estudar? Tá dando pra vocês verem direitinho? Tá? Tá, Kathleen? Aham. Uhum. Saiu? Você tá vendo? Você tá vendo o que você falou? Ah, sim, sim, sim. Uhum. Agora aqui tá na aula, né? Tá. Ó, como eu coloquei lá no nosso esquema, nossa primeira aula de supervisão, né, em terapia corporal e somatodinâmica, a gente vai estudar, a gente vai dar uma pincelada, né, gente? Nada a gente vai assim muito profundo nas aulas, a não ser quando a gente vai fazer um estudo de casos, né? Porque a nossa ideia aqui por exemplo, a Catherine ela quer um atendimento mais direcionado para as práticas dela na terapia tântrica, mas também na clínica, né, na clínica psicológica normalmente. A Cássia, ela é sexóloga, né, e está tratando aí alguns pacientes com algumas disfunções sexuais, tipo no caso de ejaculação precoce, né? E aí, por que é importante pra gente dar uma pincelada, né, nesses aspectos aqui da somatodinâmica? Porque a gente precisa entender, em primeiro lugar, como que o corpo funciona, como que ele se organiza para ele chegar nessas questões, esses bloqueios, né, que chegam a ser disfunções. Então, eu vou dar uma lida aqui com vocês, a gente vai comentando. Eu fiz um resumo aqui, bem focal, para a gente poder ir direto no tema. E o livro que eu estou estudando aqui, depois, eu não consegui baixar ele. Não consegui ele em PDF. Eu tenho 1 milhão de outros livros aqui. É esse aqui, ó. Correntes da Vida, do David Boadella. Tá? Então, é esse livro aqui que a gente vai começar a estudar. Eu vou tentar baixar ele para poder mandar para vocês. Mas se eu não conseguir, eu vou fazendo os resumos e vou mandando para vocês, se vocês estudarem, entendeu? Dar uma lida também. Então, ó, na análise do trecho do livro, né, reconhecemos um sujeito neurótico. Né? O sujeito neurótico é um sujeito que está organizado, né, no sentido de, igual está escrito aqui, a ida na direção de um prazer antecipado ou na fuga de uma coisa desagradável, de uma situação desagradável. O nosso sistema está organizado dessa forma. Né? Por isso que a psicologia chama que as pessoas normais são tidas como pessoas neuróticas, porque é o nosso impulso ir em direção a um prazer que talvez ele nem exista, mas apenas a possibilidade dele existir já é algo que faz com que a gente vá de encontro a ele, vá até ele, né? E algo desagradável a gente tende a fugir. Né? Isso está familiarizado para vocês? Para você também, Kátia? Kátia, Kathleen? Aí que entra a terapia corporal, né? Falando muito, muito lindamente sobre isso. O termo fluxo tem um sentido literal para essas reações protoplasmáticas. Mais para frente eu vou explicar para vocês por que isso é protoplasmático. Por que isso tem tanto a ver com o corpo e por que a biossíntese... A biossíntese, gente, é o que os terapeutas corporais chamaram de massagem tântrica. Né? Tudo que tem a ver com o toque, tudo que tem a ver com a manipulação dos membros do corpo
externos e internos, né, tem a ver com a biossíntese, tá? Então, nessas reações, o fluxo tem um sentido literal para essas reações protoplasmáticas. Fluxos, por quê? Porque é realmente um fluxo. Tá? São correntes energéticas, né? Nos organismos mais desenvolvidos, tipo o nosso, assim, por exemplo, o celular. Opa, quem caiu aí? Voltou? Ah, tá bom. Tá joia. Tá bom. Deixa eu voltar pra cá então. Cadê onde eu tava aqui? Não, não é aqui não. Calma, é aqui. Então, o termo fluxo tem um sentido literal para essas reações protoplasmáticas. Nos organismos mais desenvolvidos, os processos de expansão e contração são transmitidos através de duas ramificações do sistema nervoso autônomo, que é o sistema simpático e parasimpático. O simpático, ele está relacionado às nossas ações, que a gente tem controle sobre elas, né? O nosso sistema de ação e reação, o nosso sistema motor, né, de forma geral. E o parasimpático está ligado às coisas que a gente não tem controle, né, sobre a respiração, sobre o batimento cardíaco, sobre o movimento peristáltico, sobre a fome, sobre a sede, coisas que a gente não controla, né? Então está ligado mais à parte interna do nosso corpo. E de onde partem impulsos para todos os órgãos e músculos do corpo. Então, isso tem uma ramificação para os nossos, tanto para nossos órgãos quanto para os nossos impulsos nervosos também de sistema de controle motor. Esses impulsos regularizam o metabolismo energético do corpo e controlam as funções básicas. O que ele está querendo dizer aqui com o impulso, gente? O impulso são os nossos neurônios, né? São as sinapses que os nossos neurônios fazem. É a bioeletricidade que faz com que o cérebro se comunique com o corpo. Primeiramente, o corpo lhe dá um sinal, né? Por exemplo, o sistema parasimpático, que é o sistema neurovegetativo das nossas funções mais primitivas que a gente não controla. Por exemplo, os movimentos peristálticos do intestino, do estômago, né? O coração, pulmão. Então, o nosso corpo se comunica através do bulbo cerebral, né, lá no hipotálamo, comunica com o nosso sistema de cérebro, e os nossos neurônios fazem uma sinapse mandando um impulso para que esses movimentos peristálticos aconteçam, para que a nossa circulação esteja circulando, para que o nosso pulmão esteja dilatando e contraindo, para que o nosso coração bata. Esses impulsos que ele quer dizer é isso. E daí já dá para ter uma noção, né, em relação ao toque, por exemplo, que o toque ele é muito autorregulador do corpo. Porque é onde o corpo sente maior quantidade de presença de estímulos, quando você toca a pessoa, e isso vai se comunicar diretamente com o cérebro. E quanto mais o corpo se comunica com o cérebro, mais o cérebro tem condições de fazer e organizar sinapses para que mandem a informação que o corpo precisa para que ele se manifeste de uma forma adequada. Né? Por exemplo, se alguém está fazendo a massagem no meu braço, assim, então esse sinal foi mandado para o meu cérebro, né, através das minhas células receptivas, pelos meus neurônios, e os neurônios vão mandar a sensação de que a pessoa está apertando e que o toque é quente, que o toque é suave, né, e que o toque está em determinada área do meu corpo. Então, é basicamente isso. Por que o toque na biossíntese ele tem tanta importância? Por causa dessa comunicação entre o cérebro e o nosso corpo, entre as sinapses, os nossos neurônios e o nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo fique mais atento e mais acordado, mais ligado ao nosso cérebro, ao nosso sistema como um todo de comunicação. Esses impulsos que a gente está falando agora regularizam o metabolismo energético do corpo e controlam as funções básicas. Então, quanto mais o nosso corpo se comunica, né, pelas nossas células receptivas com os impulsos de neurônio, mais a nossa reação corporal é funcional.
quanto menos estímulo no nosso corpo, menos comunicação existe entre o cérebro e o nosso corpo. Então, uma pessoa que é bastante tocada, que é bastante estimulada fisicamente, ela tem uma comunicação mais efetiva com esse sistema do cérebro, que coordena isso, que é o sistema límbico, né? Então, regulariza o nosso metabolismo energético, né? Faz com que as nossas células receptoras trabalhem mais essa recaptação desses impulsos neuronais, fazendo com que o nosso corpo responda de uma maneira mais adequada a esses impulsos cerebrais. Quando o corpo é mobilizado pelo sistema nervoso, olha só que interessante, para enfrentar uma emergência, a reação é luta ou fuga, que a gente estava falando antes. Se o organismo consegue livrar-se da ameaça, atacando ou fugindo dela, o corpo retoma seu ritmo normal, portanto, o distúrbio foi agudo e temporário. Terminar de ler o parágrafo para a gente poder falar sobre isso. Assim, quando um organismo fica exposto a uma situação de alerta e não consegue reagir, ou fugir ou encarar, né? Ou se autorregular, fica neurótico e desenvolve sintomas psicossomáticos. Então, tudo isso que a gente está falando, isso aqui se encaixa. Por exemplo, quando uma pessoa ela tem muitas possibilidades, né, de estar sendo tocada, né, é uma pessoa que tem muito contato sinestésico com outras pessoas, de abraço, de toque, de passar a mão, né? Essa pessoa, ela desenvolve desde criança, desde a questão lá do embrião, quando ela nasce, pela mãe, da maternagem, da mãe de pegar o bebê, tocar o corpinho do bebê, segurar a mãozinha, o pezinho, dar beijinho, olhar para o rostinho dele, na bochechinha, ele mamar, trocar a fraldinha, né? Se todos esses estímulos forem considerados prazerosos para o bebê, ou então, de uma certa forma, que satisfaça as necessidades do bebê, né? Por exemplo, se o bebê fez cocô, e aí a mãe demora, o pai, quem está cuidando, o cuidador, demora muito tempo para trocar, na hora que vai trocar ele está assado, é uma experiência ruim, né? Então, aquele contato ali, aquela manipulação não foi agradável para ele. Logo, o corpo vai registrando tudo isso que a gente vai sentindo, né? Então, quando as experiências corporais elas se tornam efetivas, né? Por exemplo, o bebê fez cocô, né? A mãe sente, percebe o cheirinho, vai lá, a fraldinha tá cheia, vai lá e troca, passa o paninho, sem estar assado ainda, né? Porque não tá ali muito tempo e tal. A criança registra isso como algo prazeroso para ela. Então, ela registra isso nela. Desde aí, a relação com o toque já começa a se desenvolver, né? Como se o toque fosse algo que vá regular, né, aquela necessidade daquele corpo. Então, ela conecta isso com algo prazeroso e ela vai estar buscando por isso, sempre. Daí já começa esse processo, né, entre corpo e sensação. E aí, isso, né, se dando ao longo da vida, todas as situações que a gente encontra que sirvam pra gente de alguma ameaça ou alguma tensão, que a gente precisa estar alerta, né? Por exemplo, eu tô com fome, né? E não tem ninguém para me dar um mamar, para me dar uma mamadeira ou um peito ou alguma coisa, eu vou ficar numa situação de alerta, apreensivo, né? A minha tendência é procurar a mamãe pela casa, ou procurar alguém que me dê uma mamadeira, ou saber, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo ferramentas para que a gente busque também pelo aquilo que a gente necessita. Mas quando a gente é um bebezinho que a gente não consegue andar e não consegue nem ao menos elaborar isso, a criança passa uma privação, né? Então, gente, já desde aí, as coisas já começam a ficar demarcadas para nós em termos corporais. Tudo na nossa vida tem a ver com a nossa experiência corporal. O nosso cérebro, ele não tem capacidade de elaborar nada que não seja experienciado pelo corpo. Então, se um bebê, ele é atendido, se ele é bem cuidado e tudo, ele vai ter o tempo certo, ele vai desenvolver, ele vai ter tempo para que ele desenvolva ferramentas para que ele, no futuro, vá procurar as situações que, né, satisfaçam ele. Se ele não tiver, ele vai se encontrar numa situação de paralisia. Por quê? Porque ele não aprendeu
que ele pode buscar a comida dele, a mamadeira dele, ou, né? Porque não teve um adulto, uma pessoa, um cuidador que ensinou ele a fazer esse trajeto. Então, essa criança, esse ser, ele já nasce com o sistema de alerta do corpo totalmente estressado. Né? Porque ele vai estar sempre naquela noção de que vai faltar comida, que vai faltar alguma coisa para ele, que não tem, e que se ele não tiver uma atitude impulsiva de ir buscar por aquilo que ele quer por causa da extrema necessidade, ele não vai conseguir se satisfazer. Ele não vai ter calma, não vai ter tempo de respirar e não vai ter tempo nem mesmo de preparar o corpinho dele necessariamente para que ele vá buscar aquilo que ele necessita. Entenderam o princípio aí de onde começa a nossa neurose? Então, se a gente é um neurótico saudável, a gente entende que quando a gente está com fome, que é uma situação de estresse que o nosso corpo passa, a gente vai buscar comida, porque a gente aprendeu que essa comida está disponível em algum lugar da casa e que eu vou buscar. Agora, quando é uma criança que ela passou muita privação, quando ela sentir essa fome, ela vai se sentir extremamente estressada, o grau de estresse dela vai numa altura muito grande, né? Inclusive todas as células e os órgãos, eles vão se contrair, é isso que eu vou ler para vocês aqui agora mesmo, é um sistema de contração, porque o corpo se prepara para agir de uma forma impulsiva, para que ele solucione aquela questão num momento rápido, para que ele não fique nesse estresse durante muito tempo. Então, ele não vai ter a calma, não vai conseguir ao menos respirar e ao menos elaborar que dentro da casa dele ele tem um lugar onde ele guarda comida. Ele vai se estressar, ele vai ter um estresse tão grande que ele vai fazer uma tempestade no copo d'água. Então, isso é um sujeito hiperreativo, né? E então aqui sobre está falando sobre quando o corpo é mobilizado pelo sistema nervoso, né, para encontrar numa situação de emergência, é sobre isso que a gente fala, né? E se o organismo consegue resolver isso de uma forma estruturalmente funcional, né, os cuidadores que ensinaram aquele bebê com o tempo certinho, que ele começou a andar, começou a adquirir autonomia, que ele pode ir lá na cozinha pedir a mamãe a mamadeira, ou ir lá na mamãe pedir o mamar e tal, ele vai conseguir solucionar essa questão, né, do estresse, que eu tô com fome, entendeu? E às vezes, ao invés de abrir o berreiro de pirraça, porque ele tá com fome, porque ele tá com medo de que aquela comida não vai chegar até ele, então ele berra, faz pirraça, joga as coisas. É o bebê, gente, que em algum momento ele passou por uma privação. É o bebê que por algum momento ele perdeu a confiança de que aquele adulto está cuidando dele e de que ele não teve o momento certo para desenvolver a sua própria ferramenta para ir buscar aquilo que ele necessita. Então, ele vai estar sempre querendo que o ambiente venha até ele, né, de uma forma que ele se sinta satisfeito, porque ele tem medo de não conseguir. Isso, né, para vocês verem como é que é complicado, né? Medo. O medo é essa mobilização aqui, ó, né? O medo é essa mobilização. A pessoa, ela não tem ferramentas, ela não construiu ferramentas para conseguir ou buscar aquilo que ela quer. Porque ela esteve... Oi, meu bem. Tô gravando ela. Tá? Então, o medo, porque ele não teve a segurança necessária no momento certo da vida dele, que as coisas iam chegar até ele quando ele precisasse. Então, assim, quando o organismo fica exposto a uma situação de alerta e não consegue reagir ou se autorregular, fica neurótico e se desenvolve sintomas psicossomáticos. Então, o que pode acontecer? No caso do bebê, ou ele vai gritar de pirraça, né? E aí, o que vai acontecer? Já se começa a desenvolver as couraças, né? As couraças na garganta, por exemplo, né? Eu vou estressar o meu pescoço, os ombrinhos, de forma que eu consiga colocar toda a minha força no meu pulmão para que alguém ali perceba que eu estou precisando de algo. Já começa aí.
Então, eu vou tensionar toda a minha área do pescoço e tórax. Eu vou exigir do meu pulmão e do meu pescoço, nas minhas cordas vocais, uma potência muito além, né, do que o meu corpo, se ele tivesse autorregulado, usaria, né? De forma que se tivesse autorregulado, eu poderia estar respirando, ir caminhando, relaxado, e ir lá na mamãe, ou na vovó, ou na titia, ou na babá, pedir minha mamadeira. Ou ir até a mamãe e pedir mamar. Né? Mas como eu tenho medo de que essas coisas não estejam ali e não estejam disponíveis para mim, eu vou estressar o meu corpo no máximo, criando a partir daí já uma couraça, um segmento completamente cheio de energia do medo. Né? A energia do medo, essa mobilização é que fica encouraçado no nosso corpo. Então, um pequeno exemplo aí sobre essas couraças, tá? Para que a gente consiga aprender a dissolver elas. Nesse ponto, verificamos que os processos normais de autorregulação pararam de funcionar. Foi o que eu falei. Ao invés da criança simplesmente caminhar até onde está a mamadeira, ou pedir, ou ir até, ou manifestar que ela está com fome de uma forma normal, porque ela está autorregulada, não, ela vai gritar, ou ela vai chorar, ou ela vai se jogar no chão, ela vai fazer barulho no quarto para poder chamar a atenção de que ela está se sentindo vontade de comer, fome, né? Pararam de funcionar, né? De modo que a ajuda ao estímulo externo se fazem necessários. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Eu vou jogar uma coisa no chão, vou pegar um objeto, vou atacar, eu vou fazer algumas manifestações agressivas, né, para que o ambiente perceba que eu estou com fome. E aí, o que acontece? Eu estou exigindo que o meio ambiente, né, ele se movimente todo em direção às minhas necessidades. Daí, gente, já começa a formar uma série de características, de personalidade, né? Principalmente a narcísica, né? Onde eu começo a perceber... Vocês estão me ouvindo? Tá. Onde eu começo a perceber que o ambiente, por eu não ter aprendido a capacidade correta de correr atrás daquilo que eu quero, o ambiente ele tem que fazer de tudo para que ele me reforce, para que ele me dê aquilo que eu preciso. Então, começa daí a surgir características de pessoas mais focadas em si mesmos, mais centralizadas, né? E também de pessoas que tendem a usar o máximo do seu estresse, da sua energia para conseguir aquilo que querem. Somente dissolvendo esses bloqueios que impedem o livre fluxo dos movimentos é que podemos restaurar nas pessoas a capacidade de se relacionar com seu ambiente de maneira saudável. É possível descrever os padrões de tensão corporal de duas maneiras. A gente já começa aqui um pouquinho a parte prática. Através da imobilidade, encontrada, das imobilidades, deixa eu corrigir aqui, gente. Das imobilidades encontradas, relacionando-as com os bloqueios que está oculto nessas expressões, né? Ou seja, né, digamos que essa criança ela tinha que gritar muito para que alguém ouvisse ela, né? Ela vai adquirir aqui no pescoço, no queixo e na boca e no ombro uma grande couraça muscular de se preparar para a luta, né? E aí, gente, isso aí desenvolve determinados tipos de caráter, né, dentro da terapia corporal, né? Principalmente a haitiana, que é, né, a terapia que deu início à terapia da sexualidade, a terapia tântrica hoje em dia, né? Então, foi através da terapia corporal que Reich que conseguiu sistematizar o corpo como um grande órgão, né, erotizado e capaz de regularizar sua própria sexualidade através da teoria da função do orgasmo, né, e dessas couraças, é que a gente começou a entender como que o corpo se regulariza e como que a gente faz para tratar esses pacientes que estão encouraçados em determinados segmentos do corpo.
Porque se a gente não lida com todas essas couraças do corpo, que a gente precisa chegar lá na sexual, né, que ela é em sentido longitudinal de cima para baixo, a gente já começa, segundo Reich, a dissolver essas couraças de cima para baixo, no sentido longitudinal, a gente precisa passar por essas couraças, porque grande parte, né, dessas questões sexuais, por exemplo, a pessoa, ele não consegue se comunicar com seu parceiro ou sua parceira aquilo que ele está sentindo, ou aquilo que ele precisa, ou aquilo que ele goste que faça com ele. Porque ele não foi aquele bebê, né? Ele não foi acostumado ou não foi ensinado que ele consegue por si só correr atrás daquilo que ele precisa. Então ele espera que todos os estímulos externos satisfaçam as suas necessidades. E quando isso acontece, gente, imagina a confusão que o corpo fica, né? Quando eu encouraço essa necessidade de me expressar num determinado segmento do meu corpo, essa energia ela vai ficar bloqueada ali e vai impedir que o verdadeiro local onde essa energia deveria estar, que é na parte da cintura, que é principalmente na parte do quadril, da pelvis e dos órgãos genitais, essa energia não flua para ali. Ela vai se condensar na garganta, porque ela tinha que gritar. Ela vai se condensar na mandíbula, né, numa fixação oral ou numa desfixação oral, né, no sentido de não conseguir nem mesmo se expressar verbalmente ou fazer atividades, né, principalmente, por exemplo, no ato sexual, que requer a boca. Ela não vai conseguir fazer isso. Ou se fizer, vai fazer de uma maneira muito pobre. Porque a energia que deveria estar envolvida dentro desse contexto, ela está toda programada e encouraçada no pescoço, no ombro, porque ele aprendeu que ele tinha que gritar e partir para cima para conseguir o que ele queria. Vocês entenderam? E isso aí pode gerar falta de libido, disfunção de falta de anorgasmia, pode vaginismo, pode fazer chama ejaculação precoce, uma série de coisas, ou até mesmo, né, pessoas que tenham, que aí depois a gente vai entender por que a gente compensa, né, uma pessoa que tenha uma hiperfunção sexual, por exemplo, tá? Alguma pergunta? Oi. Hum. Ah. Hum. Hum. Aham. Quantos irmãos você tem? Quantos irmãos você tem? Você cuidava naquela época? Nossa senhora. Aham. Aí você é mais velha, cuidava deles. Dá banho, né? Entendi. Claro, claro. Claro que faz parte. Claro que faz parte. Mas o que acontece? Isso aí tá mais para uma atitude que eu vou falar aqui mais abaixo, ligada à emoção do que necessariamente uma questão encouraçada. O que quer dizer, por exemplo, uma questão encouraçada? Quando você observa um paciente que ele tem alguma mania de ficar fazendo assim, vê se vocês conseguem ver meu pescoço, ó, né? Ou ela fica com o ombro muito assim, ou a pessoa que tem um ombro extremamente caído, ou uma pessoa que fica muito tensa com a parte do ombro, ou uma pessoa que você percebe que é muito rígida com o maxilar, né, de ficar assim, ó, apertando os dentes, né? Ou não tem muita mobilidade ao falar com você, você pode ter certeza que essa pessoa está encouraçada, né, ali naquele segmento. No seu caso, né, tem um exemplo aqui no livro do David Boadella que fala sobre os braços,
Tá? Muito interessante isso. Que aí ele vai te dizer, né, que grande parte da sua sobrevivência ou daquilo que você foi designado a fazer, você dependeu dos seus braços e do seu esforço físico, tá? Mas isso necessariamente, eu gostaria até depois, né, de dar uma olhada assim no seu corpo, para eu poder te falar e te dizer se tem alguma couraça aí. Né? Então, o que, que você percebe? A gente vai estudar mais para frente um livro que tem aqui, que fala sobre... Aí ele está aqui, ó. Vai explicar para gente como essas couraças sentir, perceber e reagir, que eu tenho ele PDF, que eu vou mandar para vocês, que aqui descreve para gente como que as couraças se formam, tá? Que é a nível... Pode... No decorrer. Pode criar uma couraça a qualquer momento da vida. Por exemplo, Kathleen. Kathleen, você congelou. Ah, sim. Sim. Ela tá congelando. Isso. Por exemplo, você, Cat, estava atravessando a rua, né? E de repente um carro desviou, ele se jogou para cima de você, né? E aí, digamos que a sua estrutura corporal, da sua cintura ou das suas pernas, né? Ela não esteja encouraçada ali em algum momento na sua vida que você sofreu esse tipo de coisa e ali você paralisou. A sua intenção naquele momento é gritar, né? Ou então fazer assim com a mão, ao invés de sair correndo, tá? Isso significa que em algum momento da sua vida você vivenciou alguma tensão desse tipo e que a primeira reação que você teve foi com os braços. Então, naquele momento, você não conseguiu fazer com que a energia do seu corpo fluísse para sua cintura e para suas pernas, que você precisava correr. Tá? E aí você adquiriu outro trauma. E aí ali naquele momento, esse trauma que você já tinha, esse bloqueio, né, esse encoraçamento que você já tinha ali na cintura antes, por você não ter em algum momento, e ali naquele momento, naquele presente, você não conseguiu correr do carro, isso vai se formar mais ainda. Como que isso vai se dar? Por exemplo, dependendo de como você reagiu, tá? Se você se jogou para a esquerda, se você se jogou para a direita, se você se jogou para frente, mas não conseguiu fugir, você só se jogou numa tentativa de fugir. O que, que vai acontecer? Vai criar no seu corpo uma calosidade, uma cicatriz pro lado que você se jogou. E isso pode fazer a formação de um corpo de uma pessoa, a forma do corpo de uma pessoa, a pessoa que tem um quadril mais para um lado, ou que tem uma postura quando ela para, só de ficar de um lado, sabe quando a gente já viu as pessoas falarem que o do lado direito é diferente do lado esquerdo do corpo? É porque você jogou emoções, você jogou energia naquela postura ali que você precisou reagir na hora do susto. Isso é que faz com que seu corpo encourace. São as situações em que você passou e que você, por exemplo, se você conseguiu correr, né, você vai, de uma certa forma, fazer com que suas pernas, elas estejam ou fiquem mais firmes no decorrer da sua vida a partir dali. Você vai sentir com que as suas juntas e com que até mesmo a sua mobilidade e músculos da perna, eles fiquem de uma forma mais funcionais. Porque você conseguiu realizar aquilo que você tinha que fazer. Se você não conseguiu fazer, nesse caso, esse exemplo que eu te dei, as suas pernas elas vão sofrer uma espécie de paralisia, tá? Você vai começar a apresentar uma somatização de dores, por exemplo, no quadril, na junta do fêmur com a bacia, ou em questão do joelho, ou você vai começar a ficar torcendo muito os pés, porque você
não mandou, você não tem a energia, você não teve a energia necessária que você precisou fazer para que você pudesse fugir daquele momento que o carro se jogou na sua direção. Exatamente. Sim. Uhum. Ele tem uma consciência. Sim. Sim, sim, sim. Só que existe uma teoria por trás disso, né? Que é a teoria do corpo sutil. Né? O nosso corpo sutil ele já vem pronto. Então o nosso corpo de uma certa forma, quando ele se forma embriologicamente, ele se forma todo em função desse corpo sutil. Só que no decorrer do tempo da nossa vida, da nossa experiência, da nossa jornada, esse corpo se modifica. Isso aí. Exatamente. Por essas experiências. Sim, elas vão ser impressas. Isso mesmo. Primeiramente, as coisas ocorrem no corpo sutil. Por isso é que o Reich, né, graças a Deus, assim, complementação de outros terapeutas, ele não fala necessariamente do corpo sutil, mas ele fala da energia orgânica. E essa energia orgânica, ela quer dizer o corpo sutil. O nosso corpo sutil, ele já vem formado, né, das nossas experiências sutis em outros níveis, né, de existência, né, nível físico, nível mental, nível astral, níveis mais etéricos, né, emocionais, Então ele vai ser o corpo búdico, que é o último, né? Então ele tem essas várias experiências. Nossa consciência ela tem vários tipos de camadas, ela tem um monte de camadas, né? Porque nós somos multidimensionais, a nossa consciência é multidimensional. E só que isso vem conosco desde quando a gente é concebido aqui. Né? Mas à medida que a gente vai experienciando isso, o nosso corpo físico ele vai se moldando. Só que a gente tem meios de tratar o nosso corpo. A gente tem meios de tratar o nosso corpo físico e o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional, que é o nosso corpo astral. Né? Se a gente consegue tratar ele de forma que ele volte à sua origem, que é o corpo sutil, a gente consegue manter nosso equilíbrio. Mas se a gente não conseguir tratar, isso vai se formar, né, camadas e calosidades nesse corpo sutil, de forma que, quando a gente deixa de existir fisicamente aqui, o nosso corpo sutil ele vai continuar existindo com todas essas impressões. Com certeza, com certeza. Chega, chega, chega. Sim, sim. A gente já vem, exatamente, a gente já vem com uma predisposição, né? E aí, quando a gente é concebido e vai crescendo na barriga, né, e nasce, o nosso meio ambiente, ele vai nos autorregulando de novo. Mas a gente já vem com uma predisposição, né? Que às vezes exige muito ou exige menos do nosso meio ambiente. Se eu for uma pessoa, por exemplo, um ser, né, que meu corpo sutil, ele tem menos resistência em se autorregular, e eu vou exigir muito da minha mãe. Eu vou querer mamar toda hora, eu quero a presença dela toda hora. Tem crianças que são mais tranquilas, né? Isso já são características que já vêm pré-determinadas no nosso corpo sutil, tá? Então vamos aqui voltar aqui. Cadê? Deixa eu achar, que eu me perco. Achei.
Achei. Ô, Cássia, tá ok pra você? Tá. Então, aí a gente fala assim, olha, através das imobilidades encontradas, né, relacionando-as com os bloqueios que estão ocultos nas expressões, dessa forma, relacioná-los ao tipo de caráter, né, que variam de acordo com o sistema de tensão que os sustentam. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esses caráteres que vai elucidar para vocês, que vocês vão fazer uma relação entre os pacientes de vocês com esse tipo de caráter. E vocês já de cara vão conseguir identificar aonde que esse paciente está encouraçado, né? E mais para frente, daqui para frente, a gente vai conseguir fazer as intervenções corretas para que a gente consiga dissolver essas couraças com o decorrer da terapia. Assim, consideramos as tensões do corpo como uma série de contrações criadas numa emergência cujo efeito é limitar o movimento. Porque se a gente não consegue reagir a uma situação estressante, no caso de eu estar em pé e vem um carro na minha direção e eu estar ali presa no canteiro da rua, né? Ou eu não me sentir que eu tenho forças o suficiente para pular aquele canteiro de forma que o carro bata no canteiro e não em mim, né? Considerando as tensões do corpo como uma série de contrações criadas numa emergência, o efeito é limitar o movimento, ou seja, eu fico paralisada. A respiração e... Isso. Exatamente. Eu não consigo gritar, eu não consigo pular e eu não consigo nem mesmo me expressar de forma, né, que eu esteja correndo perigo. Então, eu não consigo nem mostrar para alguém que eu estou correndo perigo. Eu não consigo buscar por essa ajuda. Né? Que no caso, se eu estivesse vendo já que o carro se desregulou e está vindo em direção a mim, eu poderia gritar ou fazer um sinal para o motorista, né, para que eu esteja ali, eu estou ali naquele caminho. Tá? Então, se a pessoa tiver com essas emoções congeladas, né, elas vão se sentir paralisadas. A respiração e o sentimento, né, que é o fluxo emocional que veremos mais adiante, como a única alternativa disponível da ação efetiva. Ou seja, eu fico parada, né, como se a defesa que eu tenho é paralisar. Tá? Porque isso também está no nosso registro genético, né, de que se eu ficar parada e imóvel, talvez o caçador ou o predador não me veja, não me sinta, tá? Não sinta o meu cheiro, não veja o meu movimento, não perceba o meu movimento, talvez ele vá embora. Então, isso é algo que está no nosso corpo sutil. É uma impressão que a gente já tem nos nossos genes, como animais e seres orgânicos, né, que até então, na nossa primitividade lá no Neandertal, que a gente também era muito exposto a essa condição de caçar e ser presa também, de animais selvagens. Então, cada contração, gente, dessa que a gente tem nesses momentos de paralisia, ela divide o corpo em segmentos. Partindo da cabeça em sentido longitudinal em direção aos pés. A nossa energia, ela circula de forma vertical, sempre. Então, aí eu pergunto vocês, como que a nossa energia funciona quando a gente está horizontal? Os padrões de tensão corporais podem ser vistos como a história congelada de uma pessoa, tá? Aí aqui eu já vou começar a falar para vocês sobre os nossos segmentos que a terapia haitiana contempla, que é o pescoço, a cabeça, o couro cabeludo, o rosto superior, que está voltado para a couraça aqui dos olhos e das expressões da testa e da sobrancelha, que está muito ligada lá à nossa glândula pituitária, tá? Lá no hipotálamo. Aí depois, né, o nosso pescoço e ombros, que eu falei para vocês. Oi, tá todo mundo aí? Tá, né, que eu ouvi um barulhinho. Nosso pescoço e ombro, tá? E aqui, né, na parte um pouquinho inferior do rosto, né, da mandíbula, tórax e abdômen, até na parte do nosso diafragma,
tá? É a terceira couraça. E a cintura e pelvis e as pernas e pés, tá? Então, o nosso corpo ele se distribui em termos funcionais e energéticos nesses segmentos aí, que tem bastante a ver com os nossos centros energéticos, né? Que nós, desde muito antes, né, que a gente, nossa civilização estuda, que são os chakras, os pontos de acupuntura, né? Que até então a gente só sabia da existência desse tipo de energia, né? Que são rodas energéticas que estão localizadas no nosso corpo, que é o nosso corpo emocional, o nosso corpo astral. Que ele está, de uma certa forma, direcionado também pelo nosso corpo sutil. Então, quando a energia ela está simplesmente manifestada nos nossos centros energéticos, ela ainda é o nosso corpo sutil. Ela ainda está localizada nas nossas emoções. Agora, quando isso vira um músculo, um conjunto de músculos, ou até mesmo uma paralisia de órgãos, né? No caso de você paralisar a sua respiração, quando você está com medo, ou então quando você cria, né, um bolo digestivo grande no seu estômago que te dá ânsia de vômito, tudo aquilo que tem a ver com a contração, que quer colocar para fora ou para dentro, é um movimento de mobilidade. Você está imobilizado. De imobilidade. Você está imobilizado por alguma repetição traumática que você tem, ou que você está tendo naquele momento. E quando isso vem para o corpo e para os órgãos, aí que entra o nosso Reich, estudando a nossa psicologia corporal. Como nós somos terapeutas, né, do mundo físico, a gente está tratando pessoas que têm problemas corporais, né, problemas físicos, a gente precisa não só ficar nesse âmbito energético e passar para o corpo. Aí entra muito bem, né, maravilhosamente bem a terapia corporal, explicando para a gente como que essas emoções que primeiro elas se manifestam no nosso campo energético para depois se manifestarem no nosso corpo, tá? Aí a gente já vai começar aqui a dividir, né, os nossos segmentos, tá? Então, só para poder terminar aqui essa parte aqui, que é a nossa disciplina 1, que a gente tem 2 horas, né, de 1 hora de aula, tá? São 4 aulas por mês, 12 horas, 4 aulas por mês. No trimestre ela tem 12 horas, eu expliquei bem lá no nosso conteúdo. Então, nessa primeira aula, a gente está vendo sobre essa parte das couraças. Para a gente fechar essa parte, que a gente tem aqui mais 6 minutinhos, a gente vai falar do seguinte: como que a gente vai resolver e tratar essas couraças, tá? Com o sistema do centering, o grounding e o facing, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai centralizar as energias, a gente vai pegar essas energias e vai aterrar ela com as nossas pernas e pés. E o facing, a gente vai lidar com o nosso terapeuta ali no nosso setting terapêutico com expressões faciais cada vez mais intensas, de modo que a gente dissolva essas couraças primárias, né, que estão aqui no nosso rosto e no nosso crânio, ok? Não, então vamos lá, volta. Tá, fala. Isso, a gente vai, são essas 3 técnicas que a terapia corporal utiliza. Aí o que acontece? A gente vai usar, a primeira que a gente usa é o centering, tá? Como que a gente vai usar o centering? Eu vou explicar para vocês agora, né, como que a gente vai usar o sistema da energia celular para centralizar essas emoções no paciente, para que ele tome consciência de que o corpo dele está encoraçado naquele segmento, tá? Isso mesmo. Isso é o centro, é o centralizar, né? Isso.
Isso. Você vai pedir o seu cliente para gritar, grita. Verbaliza, verbaliza, fala comigo, põe para fora. Você vai pedir o seu cliente, aí ele vai entender que aquilo está agarrado na garganta dele. Como que a gente vai tratar isso? Fazendo ele verbalizar. E relacionado com o segmento qual ele está bloqueado, entendeu? Isso é centering, é centralizar. Você vai trazer a sensação de espasmo e contração muscular para a consciência do seu paciente. Sim. Isso mesmo. E você vai intensificar. Você vai intensificar, fazer com que aquela energia. Isso. Isso é o centralizar. Isso se chama centralizar. Então você vai focar naquilo ali. Aí tá. Aí tem o grounding. Né? O que é o grounding? O grounding, você vai fazer a pessoa externalizar aquilo. Tá? Externalizar, ou ela vai gritar, ou ela vai tossir, você vai dar algo para que ela soque, ou você vai dar algo que ela abrace, o que ela precisa. Entendeu? O que ela precisa ali. Aí tem vários tipos, tá, Kathleen? De grounding que eu vou ensinar. Tem vários tipos, não. Tem alguns tipos de grounding que a gente vai falar sobre especificamente como que cada um age na expressão, que a gente vai fazer o movimento de expansão. O centering é um movimento de contração. Tá? É um movimento que você vai localizar aquilo que está te incomodando e você vai entrar em contato com aquilo. Isso é o centering. Introspecção, contração, né? O movimento de fora para dentro. O grounding é um movimento de expansão. Você vai fazer a pessoa manifestar aquilo que ela está sentindo de forma que ela consiga colocar para fora, de forma que ela consiga fazer aquela energia fluir. Tá? Esse é o grounding. E o facing, ela é uma coisa específica, tá? Só da parte da face, porque grandes partes dos nossos traumas, eles estão muito concentrados no rosto, porque é a primeira forma de contato que nós temos com a pessoa que está cuidando da gente, é o rosto. É onde a gente consegue perceber no outro, através das expressões, que ela te ama, que ela está com prazer em cuidar de você, tá? No caso da mãe, quando a criança pega o bebê, por ter os olhos, né? Que é o primeiro órgão sensorial que a criança consegue colocar em movimento, são os olhinhos. Porque aí ela consegue perceber nas expressões da mãezinha dela, quando ela tá mamando, ou de quem tá cuidando dela, se aquela pessoa está fazendo com amor ou não. Entendeu? Então, o facing, ele geralmente, né, ele é, quando a pessoa não tem um traço esquizoide ou obsessivo, alguma coisa grave, a primeira coisa que a gente faz é o centering, é o centralizar. Quando você vê que a pessoa, ela está muito perturbada, tá? Que ela tem graves traços, o que não é muito no caso dos nossos pacientes, porque a gente não lida muito com pacientes esquizoides, né? Com esquizofrenias ou com compulsões e tal, porque o terapeuta corporal, ele já parte do princípio que aquele paciente ali tá te procurando, é porque ele já tem uma certa consciência do que o corpo dele precisa. Entendeu? Mas em casos, né, de pessoas que têm muita trava no corpo, né, no caso quando a gente toca os nossos pacientes e eles têm pouca sensibilidade em qualquer parte do corpo, é importante a gente fazer o facing, tá? Que é a primeira técnica que eu vou ensinar para vocês. O que é o facing? Vocês vão pegar a cabeça do paciente de vocês, tá? Vão massagear o couro cabeludo, puxando o couro cabeludo para trás e para frente. Entenderam? Tá? Você vai pegar o cabelo, né, devagarinho, vai dar leves puxões para trás, ó, de forma que estique aqui o contato do meu couro cabeludo com o rosto. Entendeu? Vou ver se dá para vocês verem, ó, tipo assim, ó. Ó, puxa, ó.
Isso. E exatamente, exatamente. Entendeu? Isso mesmo. Sim, sim. Mexe com eles. Eles se sentem acolhidos, né? Eles se sentem acolhidos. Então, nesse momento, quando a gente toca, Cássia, olha só, na cabeça do seu paciente, no couro cabeludo, e faz, né, todo esse exercício de alongar a musculatura dele, ó, alonga. Aqui, ó, alonga na testa, alonga nos olhos e nas maçãs, alonga aqui no maxilar. Você está ajudando ele a trabalhar a forma como ele vê o mundo, como ele vê você, como ele vê o seu trabalho. Então, Cássia, você lembra? Ah, fala, meu bem, fala. É que a Cássia fez um comentário na outra sessão. Tá. Ela fez um comentário comigo que ela indicou um paciente dela para fazer uma massagem tântrica. E chegando lá, Kathleen, o paciente dela recebeu um sexo. Como que a gente faz para a gente poder descondicionar os nossos pacientes quando eles vêm até a gente? Que seja para receber uma massagem relaxante, que seja para receber uma massagem facial, que ele sexualize isso ou te veja como um objeto sexual. Você vai mexer na face dele, que você vai mudar o modo como ele vê, está vendo você. Entendeu? Dali, dentro do próprio Tantra. Sim, é uma técnica que deve ser feita, né? Toda vez que esse paciente vai até você. E se você, por exemplo, como a Cássia, ela não é terapeuta tântrica, né? Ela é uma terapeuta da sexualidade. Cássia, no seu consultório é muito importante que você, né? A partir de agora, que é o trabalho que a gente está fazendo, você comece a manipular os seus clientes. Então, você vai mandar e pedir eles para sentarem, né? E você vai chegar perto deles e vai começar a fazer esse movimento. Primeiramente, de distensionar todo esse segmento aqui do maxilar, o segmento aqui da maçã, o segmento dos olhos, tá? Puxando, ó, para cima, puxando para baixo e aqui dando leves puxõezinhos no cabelo dele, no couro cabeludo, no pescoço, para que ele já comece a te visualizar como uma terapeuta que está cuidando do corpo dele. Entendeu? Tá? Em vez de você já começar, né, a fazendo uma sensitiva ou fazendo uma massagem biodinâmica no corpo dele, como a terapia, a massagem tântrica, por exemplo, você só vai começar a fazer esses movimentos de manipulação no rostinho dele. Você pode tanto pedir ele para ficar sentadinho ou deitado. Não, só com as mãos, tá? Se a pele do paciente for mais sequinha e se a sua mão for mais sequinha, você pode passar um pouquinho só de óleo só para deslizar e ficar uma sensação prazerosa. É, isso mesmo. Um gel ficaria muito legal porque é uma sensação fresquinha. Tem, 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 tem. Exatamente, 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 exatamente. Igual, é verdade. Isso. Muito bacana. Ó, o Meet vai desligar em 1 minuto. Eu vou mandar outro pra vocês. Ai, gente, eu
Oi, amore. Eu vou pagar o Zoom pra gente poder ficar o tempo todo conversando sem que tenha interrupções. Eu vou começar a pagar ele. É, é, é verdade. Mas é melhor, né? A gente vai sem interrupção, é bem melhor. Então, né, é isso. E se vocês, assim, conseguirem achar, né, nem sempre precisa de gel, mas se for mais, você depende de cada um. Um gelzinho que tenha um óleozinho, porque o que acontece com o gel? Ele às vezes é muito escorregadio, sabe? Né? Então, assim, antes você vê bem a textura. Se ele é uma textura que desliza com sincronicidade, ou se ele é aquele que desliga, que desliza, que escorrega. Entendeu? Não. Ah, então. Ótimo. Ótimo. Então, a gente anota e eu vou anotar aqui também o gel da Nivea para eu também poder indicar. Uhum. Uhum. Que bacana. Muito bacana, muito bacana. Então, gente, a nossa primeira matéria, isso. A nossa primeira matéria de hoje é sobre isso aqui. Ah, peraí que eu vou transmitir para vocês. Deixa eu voltar lá onde eu tava. Isso, agora aqui, transmissão. Mas aqui eu não vou usar isso aqui mais agora não. Agora a gente vai para uma outra parte. Calma. Aqui. Oi. Oi, querida. Pode, pode. Pode começar a aplicar na primeira sessão, por exemplo, a partir de amanhã, né? Você talvez não atenda hoje mais, mas a partir de amanhã, quando você já começar a atender, você pode falar com o seu paciente: olha, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, né? Você vai sentar diante de você, né? Ou você vai pedir para deitar ou sentar, depende como que é o setting do seu consultório. E aí você vai fazer essa massagem de esticar, ó, de dentro para fora, tá? Ó, dentro pra fora, aqui, né? Isso, de dentro pra fora. E sendo que aqui nos olhos você vai esticar, ó, pra cima, entendeu? Pra cima. E aqui também levemente pra baixo e pros lados, ó. Como se você estivesse alongando os olhos. Entendeu? E no couro cabeludo você vai puxar pra trás. Isso. Exato. Ah, é verdade. Não sei se vocês já perceberam isso. É. Isso aí. Isso aí. E isso mesmo. Isso mesmo. Sim, exatamente. Exatamente. Por isso que essa é a técnica uma das técnicas do facing, né? Primeiramente em termos da biosintética, da biossíntese que a gente pode lidar com o nosso paciente, tá? De ir relaxando essas primeiras couraças, que é da forma como ele vê o mundo, é da forma como ele tá vendo a gente, é uma forma como ele tá vendo a sessão ali que tá acontecendo. Às vezes nosso paciente ele já chega ali todo armado, né? Uns 5 minutos. Uns 5 minutinhos. Entendeu? Uns 5 minutinhos. Então, vai puxando. Puxando pra trás. Entendeu? Pra trás. Pra trás. Isso aí, Cássia. Isso. Isso. Isso.
gostoso. É muito relaxante. Olha, não dá? Não dá? Dá a sensação de que você está ajustando, né, o seu ângulo. Tá ajustando o seu, as suas tensões. A gente tem muita tensão no rosto porque a gente tem muitas expressões, né? Oi. Você vai fazendo com os dedos, exatamente. Exatamente, exatamente. Porque é o couro cabeludo, né? É o couro cabeludo. Como os pacientes que têm muito cabelo às vezes escorrega, a gente pode pegar um pouquinho no cabelo, né? Mas bem levemente, só para dar aquela relaxada, né? Agora nos careca deve ser mais gostoso ainda, que você vai fazendo a massagem com os dedos assim, você vai puxando, entendeu? Alongando. Entendeu? Beleza. Então, agora a gente vai. Deixa eu só terminar de ler aqui para vocês. Tá. Agora vem uma parte muito super interessante agora que eu preparei para vocês também. Eu vou compartilhar aqui, que eu vou compartilhar porque a gente vai precisar rapidinho. Janela. Aqui. Isso. Aqui, ó. Aí a gente parou nesse sistema, né, Centering, Grounding e Facing, que está relacionada pela vegetoterapia com a embriologia do feto. Explicando para vocês sobre aquela questão de expansão e contração, tá? Isso são movimentos da nossa célula, que é a expansão de contrair, que é para poder absorver os nutrientes que o nosso corpo recebe, e o de expansão, que é para poder se desintoxicar, que é onde as células elas fazem aquele a troca, né, de gases, a troca de elementos, né, de átomos dela e coloca para fora, jogando nos nossos rins, na nossa corrente sanguínea, aonde o nosso corpo vai fazer vai descartar, tá? E acontece muito isso, por exemplo, com as nossas glândulas endócrinas, né? As nossas glândulas endócrinas, elas são exatamente esse movimento que é o metabolismo das nossas células. É todo o ingrediente, né? E todo o nutriente que as nossas células recebem, que elas metabolizam e transformam num determinada enzima, né, que vai funcionar aí de reguladores para o nosso corpo. Igual, por exemplo, o hormônio folículo estimulante, né, o hormônio luteico, que vai aí organizar o nosso período menstrual, digamos assim, tá bom? Isso aí é que está querendo dizer em relação à vegetoterapia embrionária, né, do feto. Aí agora eu vou entrar num aspecto um pouquinho científico, mas é bem tranquilo de vocês entenderem. A camada interna do feto, que é o endoderma, né, produz os tecidos que metabolizam a energia. O revestimento do tubo intestinal e todos os órgãos digestivos e os tecidos dos pulmões. Ou seja, quando a gente vai... Aí, Kathleen e Cássia, essa parte que eu tô falando é sobre o centring, a centralização. Como que a centralização vai fazer com que o corpo responda, né, de forma que o paciente ou que o cliente ele vá tomar consciência daquele processo de bloqueio ou encoraçamento que ele está tendo, né? Então, através dessa endoderme, que eu vou mostrar uma foto para vocês aqui do que é e vou explicar para vocês como que isso funciona. Ela está localizada principalmente nos nossos órgãos digestivos, ou seja, né, na parte aqui do abdômen, né, é uma parte que a gente vai precisar também mexer muito ali para ajudar o nosso paciente ali a desencouraçar as emoções e não os bloqueios. E o pulmão, como que a gente faz? A gente também vai mexer com a massagem biosintética. Existem dois tipos de biodinâmica, né, de massagem dentro da terapia corporal. É a massagem biodinâmica, que é a massagem de toque, aperto e contato mais forte, tá? E a massagem bioelétrica,
ou bioenergética, que é aquela que você vai estimular as sinapses, a comunicação do cérebro ou do bulbo com o seu sistema corporal todinho, mas a nível nervoso, tá? E não a nível cinético, tá? Mas a nível elétrico e nervoso. Mais de impulsos nervosos do que mais impulsos cinéticos, que tem a ver com essa parte aqui de camada celular, tá? Então, primeiramente, o toque com os nossos pacientes, né? Quando a gente vai começar um tratamento com eles, assim, a nível emocional e a nível de desbloqueio, ele deve apresentar toques firmes. Mas vamos lá, cada situação específica. Então, o bulbo do intestino e os órgãos digestivos tipo estômago, fígado, pâncreas, baço, né? E toda essa parte aqui que está nos nossos órgãos moles, do nosso abdômen. E o pulmão. O nível energético de uma pessoa, né, depende da mobilização eficiente da energia. E esse metabolismo é principalmente influenciado pelas emoções. Tá, ok? Então aqui a gente vai terminar essa questão aqui da somatodinâmica, da personalidade, do caráter, né, que a gente estava falando aqui. Calma que eu botei aqui errado, agora eu quero lá para vocês. Isso. E agora a gente vai começar a falar sobre a questão do caráter em relação do sujeito com o outro, né? Então, a gente vai trabalhar aqui, agora já é outra aula, tá, gente? A aula 2, que a gente vai aqui fazer uma análise de como o cliente chega no seu consultório, né? Que é uma continuação dessa aula que a gente está tendo agora, claro, mas com uma abordagem mais comportamental, ok? Então, se o cliente, ele chega na nossa... Ah, esqueci de mostrar para vocês a foto. Pera aí, rapidinho. A foto do bebê, da embriogênese que eu falei com vocês, que é muito importante. Vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês, tá? Ô, louco. Calma aí. Achei. Aqui, vou botar a foto. É porque ela tá aberta em outro formato. Eu quero abrir ela em JPG rapidinho, tá? Já vou abrir pra gente. Livros, aula cheia. Tá. Agora vamos lá na nossa transmissão. Agora eu vou... Aqui. Essa figura aqui, ó, eu vou ampliar ela pra gente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Nossa Senhora. Amar a luta. E a tela.
tem que deixar a janela aberta. Aqui. Compartilhar aqui. Compartilhar. Vamos lá, aparecer aí já. Aí, ó. Aí, tá, ampliou? Tá. Então, olha só. Tá vendo aí o bebê, né? Aí, essa parte aqui que ela tá falando, ó. Endodérmica, né? É o sistema respiratório. Tá aqui, ó. Esse roxinho aqui do lado. É o sistema respiratório e digestivo. É a parte mais interna da energia do corpo. É a parte mais interna. É a parte mais interna, a camada mais interna de energia, onde a energia corre no corpo. A mesoderma é os ossos e músculos, né? O sistema circulatório e reprodutor. Olha como que muda. O mesoderma, tá vendo aqui, ó? Ossos e músculos, o sistema circulatório e reprodutor. Então, cada nível de energia, que o Reich chama de energia orgânica, né? Mas o que seria essa energia orgânica? Significa essa energia que a gente vai fazer o paciente se dar conta. A gente vai fazer o paciente se dar conta no centering, no grounding e no facing. Então, é só para explicar para vocês aonde está localizada cada uma delas. Essa energia está localizada ou no mesoderma, ou no endoderma, que é lá dentro, né? Desses órgãos aqui que eles estão falando, né, nos órgãos do sistema digestório e respiratório. O mesoderma, que fica nos músculos, nos ossos, no sistema respiratório e reprodutor, o sistema circulatório e reprodutor. O respiratório é no endodérmico. E o exotérmico ou ectodérmico, que está por fora, são os anexos epidérmicos, ou seja, no corpo, na pele, né, e no sistema nervoso, nas cavidades. Olha só que interessante. É aí que entra a parte das massagens nos órgãos genitais, né? Os nossos órgãos genitais são os únicos órgãos que a gente tem no corpo, os únicos não, porque tem o nariz também, né? A boca, o ouvido, que são órgãos que estão na parte externa do nosso corpo. Olha que interessante. Então, é muito importante, né, a gente trabalhar o corpo do nosso paciente com os sentidos, que é uma das formas que a gente tem para poder trazer essa consciência, esse centering, né, esse centralizar para o nosso paciente, é quando a gente ajuda eles a perceber os seus sentidos, através do olfato, através do paladar, através do toque, através da visão, através da audição. Esse é um deles. E o outro é onde a gente também, né, manipula, toca ou faz o paciente usar os seus órgãos, né? Como os órgãos genitais, até então, né, nunca tenham sido explorados, né? Nenhuma terapia nos órgãos genitais, né, se vocês acompanharem, se a gente acompanhar a história da sexualidade das pessoas, eles nunca foram trabalhados dessa forma. A gente nunca tocou órgãos sexuais dos nossos pacientes, dos nossos clientes, a não ser no consultório de ginecologia, né, ou de urologia, ou de proctologia, para curar doenças ou pessoas que estão com alguma enfermidade que realmente altere ali a saúde do paciente, a saúde física, né, ou um câncer. E com aparelhos, né? Com aparelhos, né? São toques assim que você só vai ali ver, olhar, tirar, fazer um ultrassom, né? Dar uma palpada ali, no caso da próstata, né? Para ver se tá tudo bem e acabou. E mesmo assim, com muita vergonha, com muito luto, né? Com muita humilhação, que é o sentimento que a gente tem. Então, olha só quanta coisa está já encouraçada nos nossos órgãos sexuais. Esse nível, gente, de encouraçamento, ele tá na nossa camada mesodérmica. Tá? O que isso quer dizer? Está no meio. Não está nem nos nossos sentidos mais externos e nem lá profundo nos nossos órgãos, tá? Então,
qual que é o nível, isso assim é bem para principiante, né, que não é no caso da Kathleen, mas no caso da Cássia, de quando você for manipular o seu paciente, você não só toca muito superficialmente o seu paciente ou não tanto aperta ele, tá? Num paciente, por exemplo, que você pretende tratar com a terapia haitiana voltada para a sexualidade. Por quê? Se você tocar muito suave, ele vai sentir que você está tratando ele com distância. Se você apertar muito ele, né? Se você tem a mão muito firme, apertar o braço dele, alguma coisa assim, ele vai sentir que você está com muito investimento, sabe? Entenda bem o nível de pressão celular que o jeito que a gente toca as pessoas, né, e principalmente os nossos pacientes, que é onde a gente está mais antenada e é onde a gente está mais concentrada. Então, a gente deve aplicar nesse paciente que a gente está atendendo, no caso de terapeutas tântricos, né, que vai especificamente atender um paciente dentro da questão da sexualidade, ou se é no caso da Cássia, que ainda está começando a trabalhar um paciente dentro da área da sexualidade, sem necessariamente ir diretamente para o foco sexual. Então, é nesse momento que você vai pegar no seu paciente, né, com um toque que seja mediano, tá? Que vai até, no máximo, na camada inicial dos músculos dele. E que você vai, sim, fazer um contato mais próximo com esse paciente. Para que ele entenda que a sua zona e que a sua área de acesso a ele é uma área intermediária. Não é tão superficial como uma psicoterapia e nem é tão intensa como uma terapia voltada, como uma massagem erótica, por exemplo, ou com algum contexto erógeno, entenderam? Consegui explicar um pouco sobre isso? Isso é uma linguagem, né? Lembra, Kathleen, que eu te falei? Que é muito difícil quando a gente está no consultório e a gente vai pegar. Você não tem muito essa dificuldade porque você tem muito esse senso, né? Mas para que isso fique para você de uma forma mais consciente, né? Para que você faça isso de uma forma consciente, independente do paciente que vier. Se for um paciente que é mais afoito, se for um paciente que de uma certa forma ele vai olhar para você de uma maneira diferente, ou independente disso, o contato com esses pacientes, eles devem ser dessa forma, né? Que você, antes do abraço ou antes de qualquer coisa, que você toque na mão dele ou que você toque no braço dele, para que ele entenda que você vai lidar com o sistema mesotérmico dele, para que ele se regule. Isso daí já é uma educação corporal que a gente já ensina para os nossos clientes, de que ele não deve ficar tão introvertido e nem tão extrovertido, para que ele deve se manter naquele nível de intimidade com você mediana. Isso daí já mostra para o seu cliente que você não vai manipular os órgãos dele de uma forma erótica e nem que você vai manipular os órgãos dele de uma forma vulgar. Ou nem que você vai também entrar necessariamente na vida íntima dele. Entendeu? O que você vai representar para ele ali uma figura feminina que ele poderia confundir com uma parceira sexual. E, uhum. 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 Aham. Sim.
sim, fraterno, né? Aham, uhum, sim, uhum. Sim, antes de você abraçá-los, né? Qualquer paciente que você recebe aí no consultório, que vocês recebem no consultório, vocês devem tocá-los no braço primeiro, tá? Para que ele sinta a sua intenção. Porque no abraço ali, ele não vai sentir a sua intenção, porque é um contato mútuo e é um contato passivo. Entendeu? Antes, uhum, isso, você toca o ombro, né? Você toca. Isso. É, isso. 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 Sim, sim. É isso. É isso. Isso mesmo. Isso mesmo. E essa consciência desse toque, né? De você sinalizar para o seu paciente que você vai tratar ele dentro daquele nível de energia. Entendeu? Né? Daquele nível de energia, igual você vai pôr a mão nos ombros dele, né? Tudo bem com você, né? Aquela toque que tem uma presença, mas não é uma presença muito investida e nem uma presença muito desinvestida. É uma presença investida de uma energia mediana. Isso. Sim. Aham. Oi. Isso é mesmo. Uhum. Uhum. Não. Não. Esse toque que eu te falei, não. Se você chega perto do seu paciente antes de abraçá-lo, tá? No seu caso, né? Antes de abraçá-lo, você segurá-lo pelos braços um pouco e simplesmente fazer uma pressão até você chegar um pouquinho no músculo dele, um pouquinho só, uma pressãozinha, sabe? Ele vai sentir que você está ali para tratar ele daquele nível. Se ele sentir esses efeitos que você disse, isso pode até vir à tona como um impulso dentro das couraças dele, mas ele automaticamente vai se regular, entendeu? Ele automaticamente, pode contar. Uhum, 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 uhum,
Uhum. Aí ela chegou e falou para mim assim que eu faço um ato de sedução para atrair esses homens para o consultório. E ela já foi assediada 3 vezes, segundo ela, ela é só psicanalista, né? Daí eu disse para ela, olha, eu trabalho há mais de 20 anos na área da sexualidade. Acho que não sei, eu comecei, não sei se eu falei para você, mas eu comecei vendendo produtos psicoterápicos, né? E no portfólio Não. tá aí 3 produtos que ajudam tanto o homem quanto a mulher no desempenho sexual. Uhum. Nunca fui assediada, mas nunca mesmo fui assediada por homem nenhum. Eles tinham o maior respeito para comigo, né? Porém, não há esse contato, né? Assim, às vezes eu seguro na mão, outras vezes não. Eu já abro a porta e o cliente e peço para que ele sente no divã, na poltrona, na cadeira, onde ele se sentir à vontade. Uhum. Uhum. Aí ela me disse isso, ela falou de muita preocupação com esse trabalho. Eu sei porque você faz um teor assim de sedução, você atrai os homens. Olha o julgamento, né, sobre a sexualidade. A pessoa já olha com esse julgamento assim, não, não pode, essa energia não pode nem ser vista, essa energia da sexualidade, da mulher, não pode nem ser vista, finge que não Que existe. não As pessoas existe. se incomodam de olhar para isso. Muito. E olha, eu tô para te dizer que esse julgamento quer dizer mais sobre ela do que sobre você, né? E provavelmente, se os caras cantaram ela, é porque ela deve ter dado algum jeito, ou ela mesmo se sentiu assim, porque tem recalque, né? A maioria desses, você me desculpa falar, mas a psicanálise fala muito sobre isso. Inclusive, os próprios psicanalistas têm grandes recalques sexuais, porque a psicanálise ela faz todo um envolvimento que abafa a sexualidade, né? A psicanálise fala muito sobre o recalque, então, ela deve estar incomodada, né, de que a sexualidade dentro do instituto esteja tão assim dinâmica, né? E ela está incomodando ela, porque talvez esteja mexendo com algo que ela quer reprimir nela mesma. Agora, É esse o nosso papel, igualitário. com Você certeza, tem que ter uma vida sexual. com Agora, certeza. você está no seu papel de dizer, isso pode ser manifesto, isso pode ser sentido, porque senão a gente está na contramão daquilo que a gente está propondo, né? Que é naturalizar Uhum, o uhum. homossexualismo. Ou você Eu já fala, deixei, eu oh, já deixei de fazer muitas coisas pelas opiniões alheias, e hoje eu não faço mais isso. Aí eu exatamente, disse para ela, eu falei, olha, o seu conceito eu tenho muito, né? Se precisar sair do instituto, eu saio para não não haja criar. problema, Uhum. não haja problema. Agora, esse é o meu jeito de ser. Eu, no meu conceito, parece que eu aparento ter um jeito meio debochado, mas é o meu jeito de ser mesmo, sabe? Mas eu percebo isso, né? Que assim, nos meus vídeos, mas é o meu jeito de ser. Sim, sim. Mas no instituto, nos vídeos, eu não faço vídeos para atrair Claro, homens, claro, né? claro, Então eu claro. prefiro ficar pra lá, porque Nossa, não fique, não fique, porque eu tenho certeza que isso quer dizer mais sobre ela, né? E de repente você falar para ela assim, olha, fulana, você já parou para pensar sobre a sua própria energia? O que que você pensa disso? Será que não é um tabu seu, né? Porque olha, meu trabalho é muito sério, de repente você está olhando com esses olhos, né? Mas será que é isso mesmo? Tipo, faz uma análise, né? Se é isso mesmo antes de me julgar e tal, sabe? Conversar com ela numa boa, trazendo para ela essa consciência sobre o que, que ela acha do assunto. E se isso te incomodar muito e te trouxer muitos problemas, eu sei que não é fácil, né? Você mudar o seu local de atendimento, porque realmente para nós terapeutas que trabalhamos com a sexualidade, né? A gente precisa encontrar um cantinho, sabe? Aonde a gente não sofre preconceitos. Por quê?
Porque quando os nossos clientes chegam para ser atendidos e tem outras pessoas ali em volta que vão olhar para ele com uma cara de aquele ali vai fazer massagem tântrica, aquele ali vai falar sobre sexo, aquele ali vai na sexóloga, será que ele tem potência, não sei o que, entendeu? Isso tudo é muito complicado, a gente precisa preservar os nossos pacientes, os nossos clientes desse tipo de ambiente. Né? A gente tem que ter muito cuidado. Nós, terapeutas da sexualidade, ou a gente trabalha num local onde as pessoas são muito tranquilas e entendem a sexualidade como um assunto, né? Ou então sozinhas, que não tem interferência, vai ser você e o seu cliente e pronto, acabou. De forma que até mesmo o seu comportamento seja respeitado em relação ao seu cliente, porque se você atende o seu paciente lá na recepção e toca o braço dele assim, falando bem-vindo, né, vamos entrar, para que ele sinta que você está ali, muitos psicólogos que estão ali falam, nossa, a terapeuta tocou o paciente, né, é porque, gente, existe de tudo. Sabe? É tão doente, é tão doida as pessoas, a cabeça, essa sociedade, o que isso fez com a cabeça das pessoas, que as pessoas pensam que um psicólogo, um terapeuta, muito menos um psicanalista, pode tocar o seu paciente de uma forma mais firme. Entendeu, Cássia? Entendi. Então, é algo que você mesmo deve eliminar isso da sua vida, do seu pensamento e do seu campo mental, né? Que o seu trabalho, ou que os seus vídeos, ou que a sua chamada seja atrativa sexualmente e ficar ouvindo o que as pessoas estão falando. Por quê? Se no seu coração, se na sua intenção você está ali com aquele propósito, com certeza absoluta você não vai transparecer isso. É da mesma forma, se você planta uma árvore de caju, não vai nascer pêssego, cara. Não tem jeito. Isso aí é a visão dela. É como ela sente a sexualidade. Para ela, a sexualidade tem que ser mantida a 15 chaves. E que se você der sua carinha ali no Instagram e falar sobre sexo, você está expondo. Ou você está se expondo ou expondo uma coisa que deveria ficar, com certeza, é um problema dela. Também penso assim. Né? Então não fique com isso na cabeça. Sexualidade exige uma coragem danada. É verdade. Exige coragem, autoconfiança e principalmente muita responsabilidade sobre aquilo que você... Qual que é o seu propósito. Muito estudo, né? Porque, como a gente sabe, né? Existem inúmeros sexólogos, inúmeros terapeutas tântricos, principalmente psicólogos, igual a Cássia falou, né? Que não sabem lidar com esse tema. Não sabem como tocar o seu paciente, não sabem como olhar para o seu paciente, não sabem como conversar com o seu paciente, né? E de forma também que não sabe nem entender como que o seu paciente está se comportando naquele momento, que se uma pergunta ou uma atitude dele parecer ofensiva para você, você vai ficar na defensiva também. E a gente não pode fazer isso. Porque se a gente assume uma atitude de defensiva, você está mostrando para ele que você está vulnerável. Sim. Aí já era. Foi a resposta que eu dei pra ela no vídeo. Eu esperei ela falar, falou tudo, falou quase 20 minutos, falou tudo, né? Aí esperei, falei, não vou debater com ela. Assim que ela terminar a fala, eu vou explicar para ela. Uhum. Eu fui assediada por 15 meses. Inclusive, ele pediu para ter relação sexual com ela. Pacientes dela. Aí eu pensei, falei, ela vai se decepcionar, porque eu trabalho há mais de 20 anos e graças a Deus eu nunca fui assediada. Nunca. Muito pelo contrário. Os meus pacientes têm muito respeito para comigo. Então, daí você já vê que é uma manifestação vinda dela mesma. Que se o paciente pegou isso no campo dela, é que de alguma forma ela estava ali, né? Mostrando aquilo, sei lá, exalando aquilo de alguma forma. Sim.
né? Então, é isso aí. Então, você não fica com isso na cabeça, preocupada, achando que o seu trabalho, né? É muito importante a gente também entender quando a gente recebe essas críticas, né? Essas questões, para a gente avaliar. Fala muito mais sobre a pessoa, sobre ela mesma, do que sobre você. Tá bom, meu bem? Acaba assim dela querer me tolir, né? Ali na minha rede social, entendeu? É a mesma coisa de eu andar na sua casa. É, Falar pra você, não, você, essa aula sua é uma aula que não segue normas, não segue padrões, culturais, é muito chato. políticos. Então é muito chato quando há, né, essa invasão. Muito chato. Invasão. Dificulta ela do Instagram dela, das redes sociais dela, e ela, as pessoas que estão lá não estão incomodadas. Exatamente. Mas não fica chateada com isso não, Cássia. Sabe? Você sabe assim, elimina isso, porque você vê que é uma pessoa que não tem um pingo de senso, sabe? Realmente, igual você falou, do seu Instagram cuida você, né? Não fica chateada, não deixa isso te abalar ou interferir no seu trabalho. Tá? Você faz o que você tem que fazer, expõe lá os seus conteúdos, depois, inclusive, você me dá a sua rede social para me te adicionar. Aqui também, eu também, que você passa pra gente aqui, se você passa pra mim, eu passo pra Kathleen, e depois a gente pode fazer também um grupo, tá, gente? Um grupo no WhatsApp pra gente poder conversar, tá? E trocar ideias e tirar dúvidas também, assim, né? Mas pra você pontuar alguma coisa que na próxima aula eu posso vir e trazer, ou no aulão, né? No aulão do sábado, se eu trazer pra gente poder discutir, tá? Então a gente vai ter esse contato aí também. Então, ah, Só para entender, se aí as próximas aulas, porque eu achei interessante essa introdução desse contato mente-corpo, dessa percepção da pessoa, dessa conversa, desse diálogo. isso, dessa comunicação, né? Uhum. E a próxima, qual que tá a ideia da próxima aula? A gente vai seguir com essas duas matérias nesse trimestre. Com essas duas matérias. Mas a gente vai evoluir isso, né? Até no nível que a gente consiga já colocar isso no nosso setting. Então, as duas matérias do primeiro bimestre vão ser essa psicodinâmica que a gente, do caráter que a gente viu, da psicossomatização, né? E essa de hoje em relação ao comportamento. Né, a relação da análise necessariamente do caráter do nosso paciente. Por quê? Por que eu penso assim? Vê que se vocês concordam comigo, qualquer coisa também vocês podem opinar e a gente sistematiza, né, alguma coisa mais prática. Para que a gente possa fazer o contato com o nosso cliente de forma que eles entendam aquilo que vai ser passado para eles, aquilo que a gente vai tratar e que ele comece a fazer a própria autorregulação dele para que a massagem ou para que a terapia funcione. Porque muitas vezes a gente faz uma sessão, 2 sessões, 6 sessões, 4 sessões, 6 sessões, 8 sessões, 20 sessões, e às vezes a gente percebe que o paciente teve pouco desenvolvimento. Porque talvez a gente não soube fazer, a gente não soube ensinar para o corpo dele a fazer essa autorregulação. Isso, no caso da disfunção, por exemplo, a gente vai trazer isso todo esse tempo. Claro! A disfunção sexual. Uhum. O paciente chega com uma dificuldade de ejaculação. Uhum. Uhum. Só que você tem ali, ou ele vai, e fica naquela luta, né? Ou ele vai pra fantasia, se ele te agarrar, se você for, aí ele vai. Mas se você se mantém no lugar, não, é entre você e você. E aí você continua fazendo os mesmos tipos de trabalho, de movimento, sem atravessar pra fantasia, que é o que ele conhece, e ele não. Aí é isso, é trabalhar essa regulação. E isso aí, trabalhar essa regulação. Desfazendo as couraças. São as couraças, são as couraças, são as couraças. Porque no caso da ejaculação precoce, né, as couraças dele estão toda concentrada na garganta. Vocês vão aprender isso, vocês vão aprender,
tá? Eu vou chegar para vocês e vou explicar aonde que está encouraçado. Só o que que acontece, Cat? Se você simplesmente conduzir o paciente verbalmente, né? Ou se você apenas conduzir o paciente através das ações dele, você não vai conseguir fazer ele se autorregular. Lembra que antes, nas nossas aulas, eu falei com você sobre como que você vai fazer o fluxo de energia do corpo dele fluir? É sobre isso. Então, nessa aula, né, que eu vou dar agora, que eu estou dando agora, sobre essa questão da embriologia, a gente vai falar exatamente sobre o tipo de toque e o movimento e a direção que você vai fazer os toques e as intervenções físicas com o seu paciente para que ele consiga se autorregular. Sem que você... Isso! Para que ele consiga tirar o fluxo que está bloqueado na garganta e que vá direto para os órgãos sexuais, tá? Só que, na hora que esse paciente chega para vocês no consultório, vocês já sabem se ele tem ejaculação precoce ou não? Você já passou, ou Cássia, que já trabalha muito com essa questão específica da sexualidade, mais no setting psicológico do que corporal, já passou por isso? Você, Cat, já passou enquanto terapeuta corporal dentro do Tantra, né? Fisicamente, sem ser nas suas aulas, nas suas sessões online. Já conseguiu, na hora que você chega um paciente ali para você que você não conhece, identificar se ele tem algum problema de ejaculação precoce? Antes de passar pela massagem, não. E você, Cássia? Nunca. Pois é. Entendi. Quando você toca esse homem e quando você faz uma análise do corpo dele, do olhar dele, você já pode saber se ele tem ejaculação precoce. Vocês sabiam disso? É muito legal. Tá? Aí o que acontece? Vamos lá. Aqui a aula 1 é a aula principal desse módulo, desse trimestre, e a aula 2 é a aplicação da aula 1, tá? Então, olha só, quando vocês olham para o paciente de vocês que entra no consultório e ele desvia o olhar de você, dos seus olhos, tá? Olha para sua boca, para o seu cabelo, para o seu corpo, para o ambiente, você pode saber que ele está procurando se autorregular. Dali você já sabe que ele está com as energias fora do lugar, tá? É o primeiro sintoma, é o facing, tá? Antes da gente chegar, o facing ele tem 2 etapas, tá? O grounding tem 3 e o centering tem 2, né? De contração e expansão. Tá? O grounding tem 3, que eu vou explicar para vocês, que ele é um pouquinho mais prática, depois eu vou explicar na próxima aula. E o facing tem 2. O facing tem a da gente manipular, né, assim, as couraças aqui, alongando o rosto. E a outra é como o seu paciente te enxerga, te olha. E quais são as expressões que ele faz através de tudo que você fala para ele. Então, você vai perceber 2 coisas. Como que os olhos dele se movem, tá? Se ele fica pelo menos uns 5 segundos com os olhos focados nos seus olhos, esse paciente não tem ejaculação precoce. Primeira coisa, tá? Se os olhos dele piscam muito e mudam muito de um lugar para o outro, seja em você ou seja no ambiente, ele está desenvolvendo ou já tem uma ejaculação precoce. Então, se ele não consegue sustentar 5 segundos, ele tem. Uhum. Se ele sustenta, mas ele fica muito olhando para outros lugares, ele provavelmente Já está desenvolvendo. Tá? Esse é o primeiro sintoma no facing do paciente. Como ele sorri para você? É um sorriso forçado? É um sorriso sem graça? Ou é um sorriso sincero? Se for um sorriso sincero, de modo que as linhas corporais aqui dos lábios, Cássia, ó, abrem, ele provavelmente está ok.
tá? Ele não, as energias dele, principalmente das relacionadas às funções sexuais, estão no lugar certo, ou estão grande parte no lugar certo. Se ele, ah, tá, já tá acabando, né? Eu também vou atender a Bia agora 4 horas. Eu vou colocar, eu vou, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Eu gravei a aula, depois eu vou editar e vou mandar pra você. Vou mandar. Tá, vou mandar. Agora eu vou tirar um print desse aqui, só pra gente poder pra mim fazer uma edição. Pronto, tirei um print, agora eu vou salvar no Paint e vou mandar pra vocês e vou fazer o grupo lá, tá? Da gente, tá bom? Então, olha só, vamos partir, anotem aí, por favor, eu já anotei aqui também, que a gente vai começar a partir da próxima aula sobre as expressões faciais do nosso paciente e a relação delas com as disfunções sexuais. Expressões faciais dos pacientes e a relação delas com suas disfunções sexuais. Tá bom? Que bom. Que bom, que gostoso, muito bom. Pode ir lá, meu amor. Muito, muito, muito obrigada a vocês também pela confiança, por tudo, tá? Beijinho. Tá bom, beijinho. Aqui, ó, vamos fazer o grupo, tá? E qualquer coisa a gente discute por lá, sem problema. Beijo, tchau.